tem uma diferença entre fazer a pesquisa e o que tu faz com o uso da informação, propriamente dito. Quando tem o novo, a gente está correndo riscos, né? Tá? A gente não conhece, a gente não está acostumado, etc. A gente fica inseguro. Então, a tendência natural do ser humano é evitar um novo. Eu posso ter design sem designers, tá? Não. Tô brincando. Tudo certo, pessoal? Estamos aqui mais uma vez no Podcasting, aqui da Testing Company. Eu sou o William, analista de testes. Estou aqui hoje com a host Ana. Oi, gente, eu sou a Ana Rita, designer aqui na Testing Company. E hoje a gente está aqui com esses dois convidados que são da área do design e a gente vai abordar ali uma questão sobre a cultura do design e como ela impacta nas empresas de tecnologia. Tudo certo, pessoal? Tudo certo. Meu nome é Felipe Campelo, eu sou professor universitário da área de design da Unicinos. Eu sou a Lilian, sou designer aqui na Testing Company também, agora atuando mais na parte dos projetos de UX Design. E fora da Testing, eu tenho um trabalho mais voltado também para projetos de design e educação perinatal, ajudando mulheres na busca pelo parto normal. Beleza, pessoal. Então hoje a gente está aqui com esse tema, né, que é a cultura do design. E para a gente iniciar aqui a nossa conversa, já vou trazer aqui uma primeira pauta, né, para a gente começar a dar essa conversada por cima. E queria saber com vocês, assim, qual é a importância, né, dessa cultura inicial do design, como que ele é visto, né, nesse meio, como que uma pessoa iniciante ela poderia entrar nesse mundo do design. Por favor, Felipe. Tá, então Olha, eu te dou a palavra. Fique à vontade. Obrigado. Bom, mas vamos lá. Eu acho que talvez antes de falar da cultura e design, seja importante a gente falar um pouco do design nas organizações de uma forma geral, né? E depois a gente entra propriamente no tema, né? Talvez o primeiro ponto que a gente deve levar em consideração é que o termo design ele é compreendido pela maior parte das pessoas, tá? Inclusive no meio organizacional, de uma forma ou ingênua ou equivocada, tá? Muito atrelado à questão estética, de achar que design é para deixar bonito alguma coisa. Como se fosse só design gráfico, Como né? se fosse só design gráfico. E não se leva em consideração que quando a gente está falando de design, a gente está falando de uma forma de resolução de problemas. E um modelo mental para encarar determinadas situações que podem gerar soluções talvez mais inovadoras do que outros processos. Então, talvez eu acho que esse é um primeiro ponto, assim, quando a gente está falando de design, a gente está falando de algo que vai além da aparência, que vai além da estética, além sei lá, se a tela é bonita, mas envolve funcionalidade, envolve uma série de outros elementos, tá, que compõem a experiência de quem está interagindo com aquilo. Ali na experiência do usuário, né, como que vai ser intuitivo aquela interface que ele vai estar acessando, né, se for, por acaso, um aplicativo, né. E vai um pouco além da questão se a gente sair do design de interação, que é um campo que existe dentro do design, quando a gente está falando em experiência, a gente está falando que o design pode ter um impacto desde quando a gente pensa num produto físico, tá? Ou quando a gente se utiliza de algum serviço que ele é organizado e a gente pode pensar na experiência desse usuário lidando com um serviço físico, mesmo que ele ocorra, sei lá, numa loja, num restaurante, num bar, numa empresa aérea, tá? Numa instituição financeira, a gente tem design, tá? E não é só nesses elementos físicos que de estética ou da marca que muitas vezes se faz essa confusão. Vai muito além de um produto, né? Isso, eu ia dizer, vale pro tangível e pro intangível, né? Para mim, assim, na minha prática, o que eu vejo, o que diferencia, assim, né, quando a gente fala de design, para fugir dessa definição básica do design gráfico, é que o design, ele é uma maneira de pensar que coloca a pesquisa como prioridade.
como passo inicial de qualquer projeto, de qualquer desenvolvimento de produto, soluções, enfim, na resolução de problemas. Eu na minha prática diária, assim, na minha rotina de trabalho, até mesmo em estudos, para mim tudo parte da pesquisa. Tudo vai sempre partir desse viés. E eu acho que isso é o que diferencia o design, de uma maneira mais generalista, do design gráfico, que é como as pessoas costumam resumir o design, né? Ah, é só deixar bonitinho, faz um loginho aí pra mim, né? E, na verdade, é muito mais que isso. Sim. E realmente, né, tu partindo ali dessa pesquisa, tu já tem toda uma estrutura pronta para arquitetar como que vai ser mais para frente, né? Se vai Sim, prever abordar cenários, né? exatamente, né? Tanto nessa área da tecnologia, né, quanto para a própria arte, né, do design gráfico, né, que tu tinha comentado. Então tem toda essa ligação, né? O design também, eu acho que ele começou a ser visto de uma forma muito estética, né? Quando ele entrou para o mercado de trabalho, enfim, começou a ficar famoso o termo. Acho que o pessoal já via essa questão mais do design como algo estético, deixar bonitinho, nananã. E esquecem que talvez o significado da palavra design é projeto, né? Ter uma visão ali de projeto. Sim, eu não sei, talvez se não é uma visão um pouco que vem da origem do desenho industrial. É que se a gente pensar na área, ela surge no início do século XX, dentro de algumas escolas, tá? Uma escola na Alemanha foi importante, que é a Bauhaus, que era uma escola de artes, desenho, arquitetura, que misturava tudo, tá? E teve um impacto enorme, assim, no início não no início, mas da indústria alemã, que começou a incorporar isso em produtos, né? A Volkswagen, a Braun, pensando em algumas marcas, tiveram um impacto grande, assim, de um pensamento e uma forma de lidar com os projetos que foi super inovador, tá? E a partir daquela experiência, com a questão da Segunda Guerra, o pessoal da Alemanha foge do nazismo, e vai principalmente para os Estados Unidos, onde se estabelecem escolas de design que influenciam a indústria como um todo, tá? E que, a partir daí, tem uma influência pensando em design de produto, assim, né? Esse processo, ele foi chegar, digamos, de uma maneira mais expressiva nos anos 90 e anos 2000, tá? Em vários setores. Então, por exemplo, hoje a gente fala que existe um campo chamado design de serviços, tá? Que antes não existia. E é um pouco a lógica de como o designer toma decisões para resolver ou para construir serviços melhores, tá? A questão da experiência do usuário, tá? Ela surge de uma maneira mais forte, e o design tem uma importância grande, a partir dos anos 80, tá? Na Apple, daí depois a lógica de a gente tem que pensar na interação do usuário com o computador e nas interfaces e como essa experiência pode ser otimizada. Então, o design ele fugiu não só do gráfico, mas ele também não fica restrito só numa questão de experiência do usuário, de UX. Sim. Que tem, atualmente, muita gente acha que design é isso. Sim, tá? verdade. E é um campo, obviamente, é grande, emprega muita gente, etc., tá? Porque a gente vive uma sociedade digital. Sim, eu vi ali que tu comentou, né, que começou a ser empregado esse termo de experiência do usuário anos 80 ali com a Apple. Hoje em dia, a gente vê que muitos dos princípios que foram usados naquela época ainda são utilizados hoje, né, em questão de própria infraestrutura ali de um computador, por exemplo, né, tu vai montar ali um setup, tu já tem tudo arquitetado como vai ser e tem toda aquela ergonomia que vai ser boa para o usuário, porque numa certa época já teve uma pesquisa sobre aquilo, né? Sim. E Pesquisa. exatamente, partiu inicialmente da pesquisa. Sim. E queria ver assim contigo se, na verdade, como, né? Como surgiu essa parte de ter essa ligação com a experiência do usuário, né? Surgiu nessa época ali, anos 80, e daí começou a ser desenvolvido a partir de métodos assim em produtos. Tem alguns marcos históricos, assim. Então, por exemplo, tem um cara que trabalhou na Apple na década de 80, início de 90,
que foi justamente quando a Apple ela começa a crescer, tá? Porque ela surgiu lá nos anos 70 com Steve Jobs, como uma empresa que meio que desafiava propriamente o mercado com um computador pessoal, no momento que os computadores eles não eram tão disponíveis assim. E aí tem um cara que se chama Donald Norman, tá? Ai, amo. Que trabalha na Apple e ele traz uma ideia de que os projetos eles tinham que estar centrados no usuário, tá? E que é uma lógica de pesquisa, ou seja, se eu não entender o que o usuário daquele computador, como ele vai utilizar, o que ele experimenta, o que ele sente, quais são as reações dele, se eu não tiver isso em mente, provavelmente meu projeto ele vai naufragar, tá? Provavelmente ele não vai ser bem sucedido e tal. E aí se criou um movimento, e se usa até hoje o termo de design centrado no usuário, ou user-centered design, como um dos pontos de partida para pensar em experiência do usuário. E isso foi digamos, contaminando as indústrias, tá? Seja em termos de produto, tá? Principalmente produtos digitais, e também quando a gente pensa em termos de sistemas, aplicativos, sites mais adiante. Isso se incorporou ao processo. Hoje é praticamente impossível a gente não falar de experiência do usuário, e para ter experiência do usuário, tu tem que ter pesquisa. Sim. Tá? Tu vai lidar com usabilidade, com prototipagem, com uma série de fatores. Né? Mas é bom enfatizar que a experiência do usuário, ela tá em tudo, né? Não só em softwares, como o Felipe mesmo falou, mas toda a experiência, né? A experiência de pegar uma garrafa d'água, tomar e tal. Sim. E a questão de centrar a experiência no usuário, que a gente tanto fala, é que antigamente o usuário não era colocado nesse processo criativo de pesquisa e testes, né? Então, eu desenvolvia a minha garrafa de água, mas eu mesma não usava aquele produto. Então, de repente, eu não percebi que ela tinha que ter uma abertura para a água sair. Então, à medida que eu comecei a trazer o usuário para participar da pesquisa, para entender melhor qual a real necessidade dele, eu comecei a entender que precisa de uma abertura, que precisa de uma pega correta, sei lá, que existe um ângulo, não sei, de repente, né? Esses dias até vi o meme do... O cliente vai entender. E aí o cliente tomando, e aí era uma caneca de coruja, e aí aqui tinha as duas orelhinhas da coruja, e aí quando ele ia tomar, as orelhinhas dava bem no olho, assim, sabe? Então é esse tipo de coisa que a gente quer falar quando a gente fala de trazer o usuário e centrar a experiência no usuário, né? Colocar ele como integrante desse processo, né? Não quer dizer que não se fizesse pesquisa antes, mas a forma de fazer pesquisa era diferente. Então, muitas vezes se avaliava propriamente se o projeto tinha sido bem desenvolvido só no final. Isso. Tá? Ou seja, o consumidor, o usuário, ele entrava só no final do processo. E a lógica do designer foi incorporando, putz, eu tenho que ouvir esse cara ao longo do processo. Desde o início, né? Desde de o início, preferência. no momento que eu estou construindo e eu vou testando. E aí, algumas práticas começaram a ser mais frequentes. Quando a gente fala, por exemplo, de design thinking, que é um termo que se popularizou dos anos 2000 para cá, uma das premissas dessa lógica é que eu tenho que pesquisar o usuário, eu tenho que ter empatia nesse sentido, eu tenho que conhecer ele profundamente, eu tenho que prototipar rápido, tá? Ou seja, eu tenho que ter algo que eu possa testar, tá? Testar rápido para errar rápido. Para errar rápido. E se errar, tá? Não é digamos, o fim do mundo, tá? Porque eu estou errando no início do processo, o investimento provavelmente vai ser muito menor do que se errasse no final. Sim, né? No caso daí de produtos físicos ali, né, já tem a parte de protótipos, né, já no caso de aplicações, software, já tem a região de homologação, né, onde ali tem prototipagem também. Também, ali... MVPs. E daí o usuário ele já pode ter uma experiência inicial na parte ali de protótipos, homologações, né? E tem toda essa experiência inicial, né, que é importantíssima antes de ter uma versão final. Claro. Mas o próprio conceito de MVP, o primeiro, o produto mínimo viável, já é uma lógica de design.
Exato. Ou seja, ele não é um produto totalmente funcional, tá? Mas ele permite a gente avaliar alguns aspectos, se ele é adequado, quais são os elementos do conceito que talvez não estejam bem esclarecidos e que precisam ser resolvidos, né? E aí eu acho que a gente começa a entrar também, me corrija se eu estiver errada, mas no link com o assunto de cultura organizacional, no sentido de que esse pensamento que vem do design, ele considera o erro como parte do processo criativo e não como uma falha, né? Então é o errar rápido para corrigir rápido, né? Sim, para justamente ver quais são os pontos fracos ali, né? Isso, e aí vem o MVP, prototipação e tal. E uma coisa que daí também fazendo o link aqui com a testing, é o trabalho com metodologias ágeis, né? Que já hoje está bem popularizado, que permite, né? E acho que até endossa essa questão de errar, de fazer logo para errar, para testar logo e fazer isso repetidas vezes, né? Até se ter algo de qualidade. Sim. Ultimamente também aqui na Teste a gente lançou um material que é sobre documentação, que também tem essa relação com o design. Porque vamos supor que você tem uma aplicação, né, e toda aquela aplicação ela vai ter uma arquitetura, né, que inicia, onde o usuário vai ter o acesso a uma interface inicial. Daí depois daquela interface você tem quais são os containers que estão sendo utilizados para aquela ferramenta funcionar. Daí depois, mais internamente, tem quais são as ferramentas, né? Então, né, a gente recentemente documentou ali sobre o modelo 4, né? Que ele é um tipo de metodologia muito comum hoje nessa questão, né? De testes, assim, também. E tem essa relação inicial, que seria o primeiro C, que são divididos os 4 Cs, né? Que o primeiro seria o contexto, que ele simplificaria a experiência do usuário, daí depois partiria para containers, né, que ele abrange ali quais são as ferramentas ali iniciais que o usuário vai ter para acessar. Depois tem os componentes, né, que abrange ali ferramentas, né, como elas se interligam. E mais profundamente ainda, que seria o último C, que é o código. Isso é uma metodologia para documentação. Isso. Ah, legal. E daí, o legal é que tudo isso parte de um princípio muito simples, né? Porque é tudo muito visual, tudo na cara, assim, sabe? Você não precisa ler 2 páginas de código para entender como uma API está funcionando, por exemplo. Ela já está ali de uma forma vai ter uma cor, né, que vai destacar. Isso é bem interessante e facilita bastante para quem está aprendendo ali sobre uma aplicação que já tem uma documentação pronta, sabe? Mas eu acho que tem um ponto que tu trouxeste que é super importante, né? Quando a gente vai para dentro das empresas, tá? A cultura que a organização tem, ela constrói ao longo do tempo, tá? Muitas vezes ela não é receptiva, tá? E aí entrando no tema do nosso papo, que é a cultura de design, ela não é receptiva a um pensamento de design, porque ele tem uma série de elementos que é contrário propriamente a Isso isso, me né? dói tanto. Então, é tão comum, né? É super comum, tá? Então, a ideia bom, primeiro, propriamente fazer pesquisa, que pode parecer uma coisa meio absurda, né? Mas muitas vezes as empresas, elas abreviam Não dão essa esse espaço, etapa, né? não dão espaço, não entendem que A vale o importância. investimento, e partem de pressupostos que muitas vezes são equivocados. Eu já participei de alguns projetos de consultoria na área de experiência do usuário que estava sendo desenvolvido um projeto, tá, com um investimento muito alto, tá, não dá para falar de nomes, mas Bota na mesa aí. não posso. Tinha contrato, não LGPD, dá pra, né? Vamos prestar atenção aqui. E que tinham premissas do produto que estava sendo desenvolvido, era uma instituição financeira, que não tinham sido pesquisadas. Tá? E o projeto estava andando por um caminho que a gente conseguiu convencer que seria necessário fazer a pesquisa, e a pesquisa indicou o seguinte: olha, o que vocês deram como hipótese sobre o mercado, elas não ficam de pé.
tá? Se o produto for assim, vai ser um fracasso retumbante, tá? E daí eles seguraram, tá? Mexeram um pouco, não mexeram muito, na realidade, tá? Tanto que não foi muito bem também Sim. depois, né? Tem uma diferença entre fazer a pesquisa e o que tu faz com o uso da informação, Sim. propriamente dita. Essa era uma organização que, num primeiro momento, a gente poderia imaginar, não, ela tem uma cultura aberta para inovação, uma cultura aberta para design, e não era tão aberta assim. Tá? Então, o comum é justamente ter uma resistência ao erro, a esses processos, tá? A essas metodologias. O que a gente está percebendo é que os resultados das empresas que têm isso, tá? Começam a ser tão relevantes que fazem as empresas tradicionais começarem a pensar, opa, Quero para mim também. Então, assim, pegar um exemplo talvez que todo mundo conhece, Nubank. Tá? O Nubank é uma organização que se construiu, tá? E mudou o mercado, tá? Dos bancos a partir de um pensamento em design claro ao longo do processo de desenvolvimento, primeiro do cartão, depois do banco, depois de tudo que vem embaixo. Né? E aí, quando a gente compara com outras instituições financeiras tradicionais, quase todas, tá? Elas são seguidoras. Elas estão correndo atrás do Nubank. Tá? Sim, sim. Porque elas têm culturas que não são propriamente tão abertas à inovação. Que querem aquele resultado do Nubank, mas não querem calçar as sandálias do Nubank. Porque é difícil. Sim. Não é simples, né? Fica engessado, né? E às vezes até uma questão da gestão superior. Não, mas às vezes, sabe, é claro que a alta direção tem um peso importante no decorrer, mas muitas vezes vão se criando Sistemas. Práticas que eu sempre fiz assim. Sim. Por que eu vou ter que fazer diferente? Sim. É que nem eu me recusando a aprender IA. Mas funciona do jeito que eu faço, por que eu vou querer? Tem aquele trabalho, né, para pensar Aquela ali preguiça de se adaptar a algo novo sim. também, né? Porque a gente quando Eu não sou quando preguiçosa, tá? quando tem o novo, a gente está correndo riscos, né? Sim. Tá? A gente não conhece, a gente não está acostumado, etc. A gente fica inseguro. Então, a tendência natural do ser humano é evitar o novo. Sim, existem essas barreiras, né? Tem entre ali, por exemplo, tecnologia com o design. Tu acha que existem barreiras que são mais comuns, assim, relacionando a área da tecnologia, principalmente com o design? Tem, seguro, né? Se a gente pensar qual é o mundo ideal da área de tecnologia, tá? Eu ter os requisitos bem especificados do que tem que ser desenvolvido, tá? Como é que se chega nesses requisitos? Bom, pela uma perspectiva de design, tá? Talvez seja muito através da tentativa e erro, tá? E que não é, digamos, algo preguiçoso, etc. Mas é justamente tentando encontrar caminhos que talvez não sejam tão óbvios. Só isso já cria um conflito de interesses grandes. Tá? Nossa, demais. A experiência que eu vejo de empresas que lidam com esses dois públicos, o design e desenvolvedores, vamos pegar algo... Olha, sobrou pros devs, hein? Mas fazer o quê, né? Fazer o que ser verdade, né? Pela Unicinos, eu coordeno um programa já há algum tempo, junto com a Dell Computadores, de formação de designers de produtos digitais. Tá? E que a Dell se deu conta, há 5 anos atrás, que ela precisava começar a fomentar uma cultura de design dentro da organização, que não é predominante, porque é uma empresa de engenheiros, quando a gente pensa em hardware, ou desenvolvedores, porque tem uma parte meio obscura para quem não faz parte, que a Dell desenvolve muitos sistemas. Tá? Seja para a operação da própria Dell, Operação interna ali. que são 150 mil funcionários. Sim, imagino. Tá? Eu não sei ao certo o número de países que eles estão... mas também quando eles produzem servidores, por exemplo, que a Amazon, Google utilizam, tá? Os sistemas desses servidores são desenvolvidos pela Dell, muitas vezes. Então, eles precisam de designers de produtos digitais mesmo. Tá? E aí, o que acontece? Né?
eles têm que... Os designers que estão trabalhando, tá, ou começando a trabalhar, têm que lidar com uma realidade de pouquíssima abertura. E aí tem uma coisa curiosa que eu descobri lidando com empresas de tecnologia. As Big Techs, elas têm um certo indicador que é a relação entre desenvolvedores e designers. Tá? E se parte do pressuposto que quanto menor for essa taxa, mais inovadora a empresa é. Então, sei lá, o Google tinha tipo 6:1, 6 desenvolvedores para 1 designer. A Meta, 8 Como é para que 1, é? Quanto menor, melhor? melhor. Porque daí tu tem 6 mais designers, desenvolvedores, né? Ah, claro. 6 desenvolvedores para um designer. Isso. A, a Meta era tipo 8 para 1, tá? E quando a gente começou esse projeto, a Dell tinha 65 para 1. Nossa! Ou seja, eles praticamente não tinham designers lá dentro, tá? Sim. E isso se entende, é quase como uma medida de inovação, tá? Ter essa taxa o mais baixa possível, tá? Só que o fato de tu não é simplesmente enfia designer e está resolvido, sim. tá? Aí assim, tá, precisa ter apoio da alta direção, tu precisa ir quebrando algumas práticas, tá? Tu tem que criar alguns rituais assim dentro da empresa para que o erro, por exemplo, ele passa a ser entendido não como uma falha e como culpa, mas como algo que eu posso aprender. Sim. Claro que insistir no erro daí sim é burrice, né? Sim. Então, esses aspectos acabam pesando. E aí, voltando à tua pergunta, essa é uma relação que sempre vai existir entre designers e seja desenvolvedores, vamos pensar TI de uma maneira geral, tá? E que as empresas bem-sucedidas são aquelas que conseguem resolver isso o mais rápido possível. Sim. Daí conseguem fazer isso ao longo do tempo. Eu brinquei ali, mas eu sei que é real e eu vejo outra questão além dessa que tu trouxe, que é muita questão de comunicação, né? Entre os times, né? Entre os times de design e os times de devs, time de QA e tal, né? E foi uma coisa que a gente conversava bastante quando eu entrei aqui na Test, né? Que eu tive o privilégio de ser a primeira designer da empresa, então era uma novidade, né? E aí eu fui chegando junto com a galera, assim, com QAs, com os devs depois e tal, e a gente conversando, e a partir quando começou a ter os desenvolvimentos dos sistemas internos, sempre tem um momento de sentar e conversar junto, assim, né? Pelo menos no início do projeto e tal. E isso já resolveu bastante coisas, assim, no sentido de otimizar o processo, sabe? E tudo isso também exige ali uma boa comunicação, né, entre os times. Então, além de ter essas barreiras que limitam ali muitas vezes o início, né, de um desenvolvimento, o início das pesquisas, tem essa questão ali de qual metodologia vai ser utilizada para iniciar ali essa comunicação entre os times, né? E existem ali, queria ver também contigo, existem algumas metodologias que são mais utilizadas, né, pelos times assim, e tu acha que tem alguma que se destaca, alguma que se tem uma discrepância em relação às outras? Eu acredito que não são as metodologias que fazem diferença em relação digamos, a qualificação dessa comunicação, né? Eu acho que são princípios de atuação, assim, das pessoas, né? Então, por exemplo, uma coisa que é muito fácil falar, mas é difícil de fazer, por exemplo, é ter um espírito colaborativo. Tá, o que é colaborar, né? Colaborar é auxiliar o outro, não é só isso, né? Ou seja, colaborar é pensar, olha, a gente tem um objetivo comum, tá? Eu vou ter que ceder em algumas coisas, tu vai ter que ceder em outras, tá? Porque a gente não vai concordar o tempo todo, tá? E é do jogo não concordar, porque a gente tem visões diferentes, né? Só que se as pessoas, elas não estiverem efetivamente dispostas a isso, tá? Pode ser a metodologia mais ágil possível, tá? Realmente. Que o resultado ele vai ser catastrófico. E como é que começa, assim, esse alinhamento entre as atitudes de design junto com as metas de negócio, por exemplo? Aí tem um peso importante das lideranças, né? Ou seja, as lideranças, elas têm que ter a noção, assim, por exemplo, a gente está falando tanto da história do erro, né? O erro, ele é contrário às metas de negócios tradicionais,
tá? Ou seja, eu tenho que saber qual é a medida que eu permito que alguma coisa ocorra, tá? Mas, por exemplo, e eu vou trazer um exemplo do meu campo de atuação, que atua numa universidade. Eu não sou designer, eu sou administrador de empresas, tá? E eu fico... Como assim, meu? Fazer o quê, né? Foi o que mas, vi eu, primeiro. mas eu brinco que eu sou um traficante entre duas áreas, tá? Porque eu dou aula de gestão para designers, tá? E dou aula de design para gestores ou para administradores. E é justamente meu desafio é justamente que eles consigam se comunicar. E essa comunicação passa, por exemplo, para um designer entender o que é um negócio. Tá? Entender o que são os indicadores, qual é o propósito do negócio. Para o gestor, tá? Ele tem que entender um pouco qual é o processo que o designer trabalha. Tá? Ele tem que saber, minimamente respeitar e entender os tempos e entender que a forma de pensamento dele não é exatamente igual a dele. Tá? Porque no momento que tu começa a ter essa compreensão, fica mais fácil tu botar esse povo na mesma mesa. Tá? Daí a liderança tem mais facilidade. O que às vezes acontece nas organizações é que vão se criando feudos ou silos assim, das áreas que elas ficam meio encasteladas dentro da sua realidade. Tá? E é como se fosse um timezinho que vê o outro quase como um inimigo. Tá? E aí tem dificuldade de colaborar, e tem dificuldade de chegar a pontos em comum. Tá? Então, particularmente, eu acredito que as metodologias, voltando à tua pergunta inicial, eu acho que as metodologias elas podem ser úteis, mas eu acho que é um equívoco achar que as metodologias resolvem isso. Sim, ela é um dos pontos ali para tudo ter um sentido, né? Tudo se resolver no final. É a Exato. comunicação entre todo mundo que vai resultar ali. Só que tu precisa ter uma comunicação boa, tu precisa ter norteadores bem comunicados entre todos, tá? Para que tu consiga gerar engajamento, para que tenha provavelmente colaboração. Né? E a Ana trouxe a questão ali também de como a gente entende ali as regras de negócio e começa a linkar tudo isso, né? E aí eu só queria complementar que eu, assim, na minha prática, eu vejo que o designer, às vezes, ele atua como um instrumento de articulação, assim, sabe? Entre a realidade do cliente, e aí começam a entrar as regras de negócio, entre a realidade da empresa, que vai estar prestando aquele serviço, e a realidade do usuário final. E aí ali tá no meio o designer articulando toda essa comunicação, esse diálogo, muitas vezes fazendo um papel assim de traduzir de um para o outro, sabe, essa informação, até que ela chegue lá na ponta da maneira mais adequada possível, que faça sentido para todas as partes, né? Porque a gente fala muito de colocar o usuário no centro, mas não dá para pensar só no usuário final, né? Tem que considerar todas as regras de negócio, tem que considerar o que é bom para as duas partes, falando em termos de empresas, e daí também, sim, claro, considerando o usuário final, mas não só ele. Né? Falando um pouquinho sobre ali a parte de negócios, eu queria que surgisse a explicação de a diferença entre o design organizacional e o design nas organizações. Porque existe uma diferença nos termos, né? E o pessoal muitas vezes pode se confundir também. O termo design organizacional, muitas vezes, ele está ligado à estrutura da organização. Ou seja, o desenho propriamente, né? Como a gente não se usa da mesma forma que se usava no passado, mas se falava em organograma, por exemplo, tá? Sim. Então, é como se fosse uma foto aérea. Esse é um termo muito da administração, né? Mas né, ele vem da administração do início do século XX, inclusive. Da ideia de que, eu tenho uma direção, daí eu tenho um presidente, tenho diretorias, dentro das diretorias tem áreas, e a gente consegue ver a hierarquia em si, né? A ideia do design organizacional, muitas vezes, é como eu repenso o formato da organização e essas inter-relações. Tá? Quando a gente está falando de design nas organizações, não é isso. É o que a gente estava falando antes. Então, ou seja, eu posso ter o design no desenvolvimento de produto. Eu posso ter o design no marketing, quando eu penso
sei lá, desde dos aspectos gráficos da marca, da identidade visual, etc. Mas eu posso pensar também no design de serviços, tá? Eu posso pensar internamente como eu posso qualificar as relações entre as áreas a partir de uma perspectiva de design, tá? Então, a gente já tem muitas pesquisas que se utiliza de design para eu repensar a relação entre áreas dentro de uma organização, como se fosse um cliente, um fornecedor e um cliente dentro da mesma estrutura, tá? Então, são coisas bem distintas. E talvez, então, para conseguir implementar uma cultura do design numa organização, talvez tenha que mexer um pouquinho ali no design organizacional? Talvez tenha, mas o ponto de partida é que tipo qual é a força da cultura organizacional que já existe? Porque a gente não pode ser ingênuo de achar assim, tá, se design é tão legal, por que as empresas não adotam, tá? Não, porque é difícil. Às vezes é praticamente contrário à essência do que é o negócio, tá? E tu tem muito... Tanto que assim, a gente tem dificuldade de dizer no mercado brasileiro quais são as grandes empresas que são orientadas pelo design. Então, o Nubank é uma delas, tá? A gente pega algumas empresas de tecnologia, sei lá, Quinto Andar, etc. Mas em geral, a gente tem dificuldade. Claro que a gente já tem a dificuldade de conseguir classificar e ter acesso às informações para dizer que se essa sim e a outra não, ou coisa parecida. Mas eu acho que é um desafio grande, assim, para pensar que, em termos de transformação dentro de uma organização, provavelmente eu vá ter que mexer na estrutura em si, tá? Ela tem que ser uma estrutura menos vertical, de cima para baixo, por exemplo, tá? Ela tem que ser mais horizontalizada possível, tá? Porque senão é difícil tu aceitar a colaboração, tá? Se eu vejo que tem... é quase um Game of Thrones, assim, é impossível pensar numa lógica onde o erro é bem aceito, que a colaboração é uma prática regular. Provavelmente eu vou exercer meu poder sobre quem está aí embaixo, tá? A cultura que vai ser predominante é uma cultura mais antiga, tá? E que não quer dizer que não funcione, também eu acho que tem esse ponto, né? Tem muitos negócios que vão funcionar sem ter design. Isso que eu tava me perguntando enquanto falava, se é ou não para todos, né? Talvez não seja. Né? Porque, imagina, daí chego eu lá na borracharia do Zé, dizendo pra ele, olha aí, Zé, vamos implementar a cultura do design aqui na tua borracharia. Ou, às vezes, ele tem um processo tão simplificado que ele já tem, né? E porque, às vezes, conforme vai escalando, que se vai engessando os processos também, né? É verdade. Eu acho que uma pergunta que a gente pode se fazer é: eu posso ter design sem designers? Tá? Não. Tô brincando. Com designers fica mais fácil, porque eles têm uma formação para ter esse modelo mental de atuação, tá? Mas tem um livro, até uma das sugestões que eu ia dar no final, do Ezio Manzini, que é um italiano super importante na área de design, que é design... agora eu vou ter que olhar o título exato, mas mostrando que tem uma série de situações que a gente pode ter design sem ter designers. Ele usa uma terminologia que tem os designers especialistas, são esses que são formados, e tem os designers difusos, tá? Que é gente que pratica design, mas não é formado em design. Tá? Ou seja, está dentro desses contextos organizacionais, etc., mas eles, sei lá, pode ser um engenheiro, pode ser um arquiteto, pode ser um administrador, tanto faz. Como tu comentou ali, né, tem essa questão aqui, tu pode ter essa relação de uma empresa que não tem design e atuar, né, usando o design sem ter o designer, mas parando para ver assim, uma empresa que ela não atua com o design, claro que a forma mais fácil seria implementar alguém que é um profissional da área, né, mas se a empresa ela tá nessa fase inicial de implementar essa parte de design,
como que seria uma maneira fácil de introduzir inicialmente? É mapeando processos da empresa, fazendo ali um fluxograma para ela ver por onde passam os processos da empresa, né? O workflow por completo. Sei lá, eu pensei em outra coisa que é algo que hoje se tornou popular, mas e vem do design. Por exemplo, pensar em jornadas. Em jornadas do cliente, do usuário, o termo que for, tá? Isso é um tipo de... Pensando numa ferramenta muito específica, mas que ela traz uma dimensão de empatia para o processo, e pode ser um caminho meio de início, assim, para uma organização que pense em se orientar para design, né? Não quer dizer que quem usa isso necessariamente tem uma cultura de design bem desenvolvida. É um embriãozinho ali, tá? Que pode ser sufocado, assim, dependendo como for utilizado. Sim, é um dos estágios iniciais ali, né, dá para dizer. Daí tem toda a questão de como a pessoa vai implementar aquilo futuramente, assim, né? Seguido dessa jornada do cliente, né? Jornada do usuário, no caso. Então, sobre a pesquisa do Felipe, sobre essas descobertas, assim, né? Que tu vem tendo ali sobre essa parte na Dell ali, como que é essa relação do projeto, né? Por um contexto inicial ali dele? É engraçado que a gente pensa que as grandes organizações têm tudo resolvido, né? E muitas vezes não tem, tá? O que eu tenho observado nessa relação com a Dell é que existe um interesse em ter uma prática de design mais disseminadas, não só entre os designers, mas é um jogo de war, assim, né? Então, tu conquista um território, perde outro. Então, vai se avançando muito pouco. E daí volta lá para questões das barreiras, né? Que daí tem toda a questão ali de Exatamente, como tu exatamente. vai entrar naquele setor, vai implementar aquilo com tal Se pessoa. querem coisas, assim, podem parecer tão pequenas, mas que fazem diferença. A Dell, como outras organizações, elas estão voltando todo para o presencial, tá? Ou seja, a história do trabalho remoto meio que desapareceu, passa a ser exceção, tá? Que era uma coisa muito diferente, sei lá, 3 anos atrás, 2 anos atrás, tá? E aí o espaço físico, ele diz muito, ou como os espaços físicos são ocupados, tá? Ele diz muito sobre as ideologias que estão dentro daquela organização, tá? Então, eles estão numa disputa para conquistar espaços e espaços físicos diferenciados dentro da organização para mostrar que eles existem e que eles são importantes. Uau. Tá? Pode pensar, nossa, mas isso é uma multinacional? Isso é uma multinacional. Também acontece... Chocante. Que às vezes eu já vi isso em muitas organizações, que a pessoa mais poderosa é a que tem a mesa maior, né? Tá? E que a gente pode achar, não, que coisa ridícula, etc. Mas o ser humano é um bicho ridículo, Sim, tá? sim. Então, muitas vezes são determinados sinais, assim, que vão indicando. Então, quando eu fui me deparando, assim, a minha pesquisa não é sobre a Dell, na realidade, eu estou trabalhando com esse projeto, e a temática ela é a mesma que a temática minha de pesquisa, que é a difusão de cultura de design nas organizações. E aí eu vou percebendo que é muito mais complexo do que simplesmente ter uma norma que não, agora teremos uma cultura de design do presidente ou coisa parecida e está resolvido. Não é assim. Quem dera fosse. Né? Quem dera fosse, né? Claro que daí a gente ia depender da boa vontade, né? Tem que combinar com todo mundo, né? Sim. Tá? E essa combinação leva tempo. E muitas vezes é mais fácil desistir do que perseverar, né? Então é um grande desafio. Mas assim, talvez a parte que seja mais curiosa é que as empresas de tecnologia
tá? Principalmente pelo processo de transformação digital que se acelerou com a pandemia, são as empresas talvez mais propícias a desenvolverem culturas de design. Mesmo tendo, digamos, uma cultura do desenvolvedor ou orientada pela TI muito forte. Tá? Quando a gente olha as startups, tá? Ou seja, são esses novos negócios que muitas vezes eles têm relação com tecnologia, em geral, tem um cara de tecnologia, tem um cara de negócios e tem um cara de design. Tá? Como assim, os primeiros a formar propriamente o negócio. Quem investe propriamente em startups, tá? Eu já ouvi isso de um investidor, sempre observa, tem um designer na composição, porque aumenta a probabilidade de ir mais longe. Amei. Chique. Chique. Alguém de fora podia dizer, não, mas o designer é aquele que é meio louco, é meio fora dos padrões, etc. Cara, que ótimo que tem alguém assim, né? Nossa, sim. Tá. E é muito também essa ideia de que o pessoal acha que inovar é ainda continuar na padronização dentro da empresa, né? Tipo, vamos padronizar esse tipo de processo. E aí tu nunca vai inovar, né? E aí chega o designer louco, vai lá, não, vou fazer tudo mais diferente. Sim. Ou também, né, o contrário, de achar que a inovação é inventar a roda, e aí tu tem que fazer Sim. grandes descobertas, e na verdade é só tendo o designer ali naquela equipe, que às vezes é uma equipe enxuta, para pensar e fazer uma melhoria num processo que já vem ocorrendo há muitos anos, né? E aquilo torna o produto, ou às vezes o processo em si mesmo, inovador por uma simples melhoria, né? Mas só complementando sobre isso que tu estava falando das startups, eu fico pensando, assim, sobre isso, e aí me diz se faz sentido ou não, tá? Mas que quando a gente fala de cultura organizacional, de design dentro das empresas, tá meio diretamente relacionado a ambientes de trabalho mais flexíveis. E aí vem um pouco, acho que a questão da mesa que tu trouxe para ilustrar ali, né? E equipes multidisciplinares, né? Que daí é isso que tu trouxe, né? Vai ter um daqui, outro de lá, um designer. Nananana. É verdade. Isso dá para dizer que é algo que mudou ao longo do tempo nas organizações. A ideia de trabalhar com equipes multidisciplinares se tornou algo muito mais comum. E eu não falo só de ter designers, né? Multidisciplinares de uma forma geral, né? A tendência antes era, bom, se eu trabalho com desenvolvimento de sistemas, eu vou ter um bando de engenheiros de computação, tá? E eu não vou ter muita diversidade em relação a isso. Tá? Hoje a gente tem vários indicadores que as empresas que têm maior índice de diversidade, e aí a gente está falando não só de formação, né? A questão racial, a questão de gênero, a questão de toda a composição, ela tende a ser empresas mais inovadoras e, ao mesmo tempo, trazem resultados no médio e longo prazo. Então, quando a gente ouve o que está acontecendo nos Estados Unidos, tá, de um retrocesso de todos os programas de diversidade, tá, na realidade é um tiro no pé. Tá? Ou seja, quanto menos diverso eu sou, menos competitivo eu devo ser, no final das contas. Tá? Então, voltando ao campo do design, ter designers dentro de organizações que talvez num primeiro momento a gente pensa, olha, não tem nenhuma relação com design. Sim, tá? Ou sim. o design estereotipado que muitas vezes as pessoas têm, é justamente a porta para buscar maior inovação, maior capacidade de gerar valor para a sociedade e assim por diante. Sim, e às vezes não conseguindo ter uma equipe multidisciplinar maior, atua o designer como mediador, né? Isso. Vai buscar fora e fica ali nessa intermediação, né? Principalmente quando as organizações elas realmente não têm recursos para ter tanta diversidade, cai nas costas quer dizer, cai nas costas, parece que é coitado do designer, mas muitas vezes ele já tem uma formação multidisciplinar. Sim. Então é mais fácil ele fazer, ele ir beber em vários potes, tá? É exemplo do meu TCC, né? Porque para falar sobre educação perinatal, eu tive que dialogar com psicólogo, com assistente social, com enfermeiro, pessoal da área da saúde, né?
essa intermediação para chegar num produto final, numa solução de design. Também nas pequenas empresas, né, que nem as empresas que elas vão ter ali 1 ou 2 designers, assim, que são o pessoal ali que nessa parte do desenvolvimento, né, na parte de colaboração com a equipe, que vão ser ali o grupo que vai ter a tomada de decisão que vai ter mais impacto, né? São as tomadas de decisões que realmente vão fazer a diferença ali na questão de manutenção futura ou usabilidade, né? E tem toda também essa comunicação do designer com o QA de uma empresa, por exemplo, né? Porque de um lado, tu vai estar vendo essa questão de usabilidade, né, no design ali, por exemplo, e também tem toda a parte do QA vendo essa questão de usabilidade na parte de testes juntamente, né? Tem toda essa conexão. Se eles não se comunicarem bem, se perde uma oportunidade de ter um produto melhor, né? Realmente. E hoje, dá para se dizer que qualidade é um design também? Pois é, tu sabe que toda vez que a gente fala em qualidade e, por exemplo, certificação de qualidade, um pensamento que foi muito comum assim, na década de 90, início de 2000 nas empresas, não só no ramo de software, mas de uma maneira geral, o pensamento de qualidade era um pensamento do seguro, né? Do certo. Tá? Então, eu tenho normas para tudo, tá? E o designer, ele é meio avesso às normas, tá? Então, a ideia da qualidade pesa muito mais o que é a qualidade percebida pelo consumidor, pelo usuário lá na ponta, tá? Eu acho que essa é uma fonte quase que eterna de conflito. Quem é da qualidade tentando defender o seu, tá? Ou seja, está totalmente certo nisso, né? Mas o designer tentando desafiar um pouco isso, tá? Será que essa é a qualidade certa? Será que é exatamente sei lá, o sistema que eu estou propondo, ele deve funcionar dessa forma? O que é a qualidade propriamente dita, né? O designer faz umas perguntas que talvez o cara da qualidade não vá fazer, tá? Sim. Tá? E não é que um esteja certo e o outro está errado. Né? Na realidade, são visões diferentes. Por isso que o fato de eles conseguirem trabalhar juntos, talvez seja um grande desafio, porque é quase como se fossem antagônicos, né? Exato, eu até ia falar, talvez o controle ali da qualidade com uma cultura de design sejam coisas totalmente opostas, talvez, Exato. né? Mas tentar achar o ponto de equilíbrio entre as duas coisas é o que traz a magia de um resultado superior, né? Aqui na Testing, a gente, quando eu entrei, conversou muito sobre o papel do QA, né? Da qualidade de software e do designer, enquanto áreas complementares, assim, no sentido de sentamos eu, que sou designer, e o QA, para pensar junto esse produto que a gente precisa entregar, desde pensar a solução até a entrega, né? Desde a concepção até a entrega. E aí, trazer os testers e os devs para esse processo, né? No sentido de que, muitas vezes o tester vai estar ali apontando erro no sistema e a galera não vê isso como, que chato ali a Ana, ó, sabe, tá apontando, me dando trabalho e tal, né? Então, trazer a galera para dialogar junto e pensar soluções juntos desde o início, né? Acho que otimizando, assim, o planejamento projetual como um todo, sabe? Começando numa ponta, lá no começo, desde a concepção até a entrega. E aí eu acho que acaba sendo áreas complementares nesse sentido, onde se trabalha junto numa primeira fase de pensamento projetual, assim, né? E aí, aí depois liderança de QA vai ali com os QAs, né? A galera do design vai pro time do design, mas esse diálogo, sabe? Para que as duas áreas atuem como áreas complementares. Não sei se faz sentido isso, Felipe, mas foi um consenso que a gente chegou aqui, que a gente teve aqui na Testing quando eu entrei, né? Mas é um pouco a ideia de como é que tu resolve ou minimiza os conflitos de comunicação, né? Bom, Exato.
coloca para eles atuarem desde do início. O que acontece muitas vezes, se eles não estão atuando de forma como é que posso alinhada desde do início, eu já vou divergindo desde a partida, né? Exato. E aí depois para conseguir se reaproximar, dá muito mais trabalho. Exato. E o quanto o pensamento de design diferencia um tester ou um dev no mercado de trabalho. Porque, cara, e eu vejo isso direto, assim, como UX designer, de sistemas bem programados, com uma interface horrorosa, com fluxos péssimos, usabilidade quase nula, né? E aí o quanto ele tem aquele pensamento em design, quando ele vai codar, vai destacar ele no mercado, sabe? Porque isso, com certeza, vai otimizar, vai diminuir erros, vai diminuir retrabalho. E a diminuição do retrabalho, eu acho que quando a gente fala de qualidade de software, é uma das principais métricas, entende? Por isso que eu acho, né, e aí reforçando tudo que a gente falou, que são áreas complementares, pelo menos no desenvolvimento e teste de software. Sim, e trazendo ainda, né, essa relação de QA com designer, tem também, se tu parar para pensar em acessibilidade e performance, assim, no geral, né? Se não tiver ali uma comunicação desde o início, né, como o Felipe havia dito, são coisas que vão, um vai para um caminho, o outro ali totalmente distante, né? Então, para evitar esse conflito, realmente seria, então, essa colaboração desde o início no projeto. Mas eu acho que ela trouxe um ponto super bacana. Qual seria o melhor dos mundos, né? Se eu tenho uma estrutura, por exemplo, que eu não tenho como ter designer, tá? Porque ela é pequena, etc. Infelizmente não comporta. Cara, eu tinha que ter um QA com pensamento em design. Ai, sim. Tá? Meu sonho. Ele pode não resolver, não ser tão brilhante quanto ter os dois trabalhando junto, etc. Mas ele comete menos desvios, digamos assim. O resultado ele tende a ser melhor. Tem um olhar casa muito mais o mais pensamento. atento aos testes, à descrição, né? Tem uma... aí me corrige aqui, me ajuda. Tem uma função do tester que é de escrever script de teste, não é isso? Isso, a escrita Gherkin, né? Que o pessoal fala que tu tem ali a escrita usando os termos para como vai acontecer algo, né? A partir ali de classificações de palavras. Então, eu faço isso de tal forma e quando isso acontecer, vai acontecer de tal forma. Então, tem toda são palavras reservadas na linguagem ali, que é uma linguagem simples ali, né? Palavras reservadas que a pessoa vai utilizar para ter esse fluxo bem definido de maneira bem simples. E aí, cara, o QA que tem esse pensamento, essa visão em design, na hora de escrever um roteiro de teste, ele sai anos-luz na frente de um cara que não tem. E aí é como o Felipe falou, não tem condições de contratar o designer, mas se puder investir, então, num QA que tenha minimamente essa familiaridade, coloca lá nos requisitos da vaga, né? Desejável. Familiaridade com metodologias de design thinking, já vai ser um pouquinho na frente, já. Dessa parte, assim, sobre QA em relação a design, acho que deu para dar uma esclarecida boa. Agora já tem deu uma esclarecida, assim, né, de como funcionam as coisas, assim, no projeto. Por isso vale a pena contratarem, né, o pessoal da testing, os QAs aí, os testers, né, devs também, porque eu tô sempre no pé de todo mundo que eu trabalho, para que esse pensamento seja trabalhado. E nesse assunto, um pouquinho de QA, testers, a gente queria saber como que começa a cultivar essa cultura do design mesmo sem ter um time grande? Eu acho que, bom, primeiro tem alguns elementos do pensamento em design que tem que estar presentes, né? Então, tu não precisa ter provavelmente um time grande, né? Mas tu pode criar algumas experimentações, assim, dentro do ambiente de trabalho, né? Pode parecer muito clichê, assim, mas o design thinking ele tem uma utilidade, assim, ele é super criticado, assim, como de achar que ele é um bombril, assim, que tem 1001 utilidades, serve para tudo, etc. Mas ele tem uma função de acostumar as pessoas a um determinado tipo de prática.
tá? Então, ele pode funcionar como um início de alguns movimentos dentro de um time que vai tornando o pensamento em design cada vez mais aceitável, mais frequente. Essa questão, por exemplo, que a gente falou no início da colaboração, que pode parecer, tá, isso é meio utopia, etc., é difícil ter. Se ele não for exercitado, ele não vai ter mesmo. Sim. É igual tu falou ali das questão dos rituais, né? Porque, cara, eu lembro certinho da menina lá do mestrado comentando que para tu começar a cultivar uma cultura, tu precisa começar com rituais, né? Pequenos rituais. Exatamente. Que tu vai meio que marcando, assim, né? E aquilo que, sei lá, para uma parte do pessoal que não tem nenhuma relação, é um estranhamento total, com o passar do tempo tu vai meio que te acostumando com aquilo. Sim. Eu acho que entra muito... não. Acho que é muito sobre o desenvolvimento de uma mentalidade coletiva, né? Sim. E aí, nisso vai entrar todo um processo também de, ao mesmo tempo que tu vai implementando esses rituais, tu vai implementando um momento, um ritual de escuta ativa, de estar atuando ali junto aos times para entender quais são os problemas reais que precisam ser resolvidos. Não sei também se faz sentido, mas política de feedback, essas coisas assim, sabe? De começar, mesmo que seja meio clichê, óbvio, né? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito, e são pequenos processos que vão sendo implementados aos poucos, né? E muitas vezes esse óbvio não é óbvio. Não é tão óbvio assim, né? Tem realidades que isso é completamente novo, né? Sim. E se hoje, assim, por exemplo, vocês fossem dar dicas para como esses outros setores, essas outras áreas, assim, de QA, né, tanto gestores, assim, desenvolvedores, como eles podem se comunicar de uma forma boa com o designer, para justamente não ter, evitar nessas barreiras, esses atritos, assim, na parte do desenvolvimento. Eu vou contar um pouco, uma historinha curta, assim, que eu acho que, para mim, ilustra. Como eu falei antes, eu sou administrador. Eu fui ter contato com design num dado momento que a universidade no qual eu trabalho me chamou para... Para fazer um loginho. não. Para montar uma escola de design, tá? Lá em Porto Alegre, que a universidade estava toda em São Leopoldo. E aí montaram um grupo de trabalho e eu era o único administrador, tá? E aí tinham alguns designers, tá? E a gente tinha reuniões frequentes, né? De planejamento, não sei o que e tal. No início aquilo para mim era um inferno, tá? Porque eu não conseguia entender a linha de raciocínio, tá? Que não... A Ana comenta bastante sobre isso, né? Que é a história... O meu modelo mental era um modelo mental de gestão, tá? Baseado em evidências, etc. E aí tu começa a falar com gente que não trabalha na mesma frequência, tá? E aí, com o passar do tempo, tá? Eu fui me acostumando com aquilo, tá? E eu fui não só me acostumando, como eu comecei a valorizar algumas coisas que até então, eu não conseguia fazer, tá? Eu não conseguia ver, e eu acho que de alguma forma, eu contaminei esse grupo em relação a um pensamento que eles não tinham. Uma troca ali. Então, a gente acabou meio que fundindo, tá? Eu acho que é um pouco por aí. Tá? Eu acho que esse é talvez o grande desafio, né? De como é que a gente vai... Volta a história de a gente vai cedendo, assim. Tá? E com o passar do tempo, a gente vai se acostumando, e aquilo que tinha estranhamento passa a ser familiar. Sim, eu acho que outra questão importante também, aí falando com alguém que vem da formação direto do design, já está acostumado com pensar nessa loucura, e que eu acho que faz diferença, assim, na implementação em equipes e tal, é, primeiro de tudo, a comunicação, diálogo, e eu acho que, em geral, na maioria das empresas, é o grande problema a ser resolvido, né? Tipo, aqui a gente está falando de como implementar o designer ali e tal, mas se a gente estivesse falando de outra coisa, talvez esse seria o mesmo problema, né? A dificuldade na comunicação. Então, eu acho que esse é o primeiro problema.
E eu acho que para isso funcionar bem, né, nesse início, nessa fase de implementação, é um bom planejamento, né? Que aí vai envolver tudo que a gente já falou aqui, escutativa, pesquisa, né? Mas o planejamento em si, ele evita a frustração, né? Então, a gente vai criar grupos de trabalho, de preferência multidisciplinares, vai ter, né? Cliente tal, fechou o projeto tal. Vai ter o QA, vai ter o tester, vai ter o dev, vai ter o designer. E falando aqui do nosso contexto de tecnologia, né? E aí, então, a gente vai conversar, né? Vai se entender, vai dialogar. E aí, a partir disso, a gente vai fazer, então, esse planejamento da melhor maneira possível para um começo, para ir depois fazendo as melhorias e correções que precisa, né? Mas eu sempre reforço, assim, a questão do planejamento, porque eu vejo que em muitas empresas que eu já trabalhei, essa era uma das grandes falhas, assim, que gera não só frustração, mas gera muito retrabalho, gera perda de tempo, gera estresse, né? Então, às vezes, o cara tá fazendo lá na ponta um negócio porque eu fiz de qualquer jeito lá no início, sabe? Então, alinhar, assim, esses grupos de trabalho para que estejam todos na mesma página, né? Caminhando juntos, assim. E, desculpa, uma coisa muito importante, quando a gente vai falar sobre trabalhar com designers, é incluir os designers desde o início do projeto. Porque eu vejo muito, assim, reuniões de alinhamento de escopo projetual, que a atuação-chave é a do designer, mas o designer não tá na reunião. Faltou alguma coisa lá, agora a gente adicionou designer. Sabe? Na próxima ele vem. Aí o designer vai entrar lá na terceira, quarta reunião e aí tem que retomar tudo de novo, sabe? E daí entra a parte do retrabalho que tu comentou. Exato. Então fica aí, ó, William, a gente começar a se dar um pouquinho melhor, né? Né? Agora eu vou começar a dar bom dia, não brincadeira. Eu sou designer da empresa, tá? Só pra te saber. Ó, Tem duas Eu e a aqui Ana, pra... e pra quem também aí, ó, quer aprender a implementar o design na empresa, já pode assistir esse podcast aí desde o início. Isso aí, por favor. Então, gente, pra gente se encaminhar pro encerramento, a gente queria saber se vocês têm alguma indicação de filmes, livros pra passar pro pessoal. E aonde é que a gente pode encontrar vocês? As redes sociais? Bom, deixa eu dar umas dicas, até eu tinha uma listinha, tá, eu acho que para não designers, tá, algumas coisas que são legais, tá. Então, tem um livro que eu esqueci o nome antes, né, que é o do Manzini, que é Design Quando Todos Fazem Design. Esse livro é muito bom, tá. É uma maneira, digamos, bem clara, assim, de a gente ter uma dimensão e até mesmo desmistificar onde o design pode ocorrer e por quem. Tem uma outra obra chamada Inovação Orientada pelo Design, do Roberto Verganti, tá? Esse é bem interessante porque já entra de uma maneira mais significativa no contexto das empresas, tá? E, por fim, é um livro que ele tem um caráter super prático, assim, mas eu sempre recomendo, tá? Que chama Isto é Design de Serviço na Prática. Como aplicar o design de serviço no mundo real, do Stick, Dorney e outros, que é da Bookman. E tem um monte de ferramentas, tem um monte de casos. É um baita de um tá? livrão esse aí, né? Olha, vale muito a pena. Tá? Eu acho que Baita no sentido de grande, não só de que é muito sim, bom, sim, mas sim, ele é sim. grandão. Não, assim. ele é grande mesmo, tá? Mas esse é um livro que, pra mim, ele tá de consulta, assim. E ele fala muito sobre o que a gente falou aqui hoje, né? Isso. Tá? Então, eu acho que são boas indicações, assim. Pensando em alguém que não é da área e quer entender um pouco, tá? São bibliografias de qualidade. Eu indico, até ia trazer, acabei esquecendo. Eu indico sempre o mesmo livro para todos, porque eu acho que ele introduz muito esse pensamento em design, que é do Don Norman, o Design do Dia a Dia. Eu acho que ele é uma ilustração perfeita, assim, de tudo que a gente falou aqui, na parte de como funciona o pensamento, assim, né? E aí, conforme tu vai lendo esse livro, tu pensa, cara, tão óbvio. Então, meio que a informação, ela já tá aqui, a gente só precisa fazer um linkzinho. E esse livro faz os links perfeitos para que faça sentido tanto para quem trabalha com design e como designer, mas para quem também não é do design propriamente dito. Design no dia a dia. Não me lembro agora se é no ou do, mas acho que é design no dia a dia do Donald Norman. Sim. Acaba se encaixando bem, né, com o contexto que a gente teve aqui na conversa hoje.
E por favor, deixem as redes sociais, façam uma propaganda aí, LinkedIn, Instagram. Bom, meu LinkedIn é meu próprio nome, tá? É Felipe Campelo, tá? E o meu Instagram é @Felipe Campelo. Felipe com I. Felipe, eu acho que eu falei o teu nome errado alguma hora aqui. Não, mas o ouvir não tem problema. O problema é eu escrever, velho. Eu sou muito ruim de LinkedIn, quase não uso. Quem entrar lá vai ver um perfil fantasma, praticamente. Mas é Lilian Jochins, Juchim, de macaco, S de sapo. E vou deixar meu e-mail também, se alguém quiser entrar em contato. É lilianbdebola.jochins@gmail.com. É isso. Então, beleza, pessoal. Um prazer conversar com vocês. Uma conversa muito boa, esclareceu bastante coisa sobre design. Foi uma troca bem rica. É uma troca bem rica, realmente. Vários pontos aí que foram bem legais. Encerramos por aqui, então, o nosso episódio do Podcasting. E isso aí, pessoal. Compartilhe o episódio com quem você conhece. Segue a gente nas redes sociais. Deixa um comentário aí. E logo, logo vão ter mais episódios, né? A gente vem normalmente com outros convidados. E isso aí.